Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar Êxodo capítulo 15. Hoje episódio de número 205, a terceira temporada. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, capítulo por capítulo. E que bom que você tem estado aí conosco. Muita gente tem nos acompanhado de vários lugares do Brasil e do mundo. E tem sido um momento de muito aprendizado aqui para nós. E eu estou aqui para ajudar você, para nós juntos aprendermos mais a palavra de Deus. Vamos continuar hoje aprendendo sobre os pormenores da canção do triunfo de Moisés, ali logo depois que eles atravessam o Mar Vermelho. Então vem comigo, não sai daí, fica até o finalzinho, que eu tenho certeza que é um tempo muito precioso e valioso que a gente vai passar aqui junto, aprendendo da palavra de Deus. Uma das expressões que ele usou foi: o Senhor é a minha força. Êxodo capítulo 15, versículo 1 ao 19, você pode ler lá pra gente e depois ouvir a nossa explanação para você poder entender aqui, beleza? Então a força de um cristão, daquele que acredita em Deus, ela equivale apenas ao que Deus coloca nele de acordo com a sua necessidade e de acordo com a sua fé. Aprenda que a força natural do homem, mesmo no seu melhor, é inadequada para alguns propósitos, incerta para outros. Ele quebra muitas vezes sem aviso e sem recuperação. Portanto, é uma grande questão para mim sentir que o Senhor é a minha força. Ele mesmo entra, não para complementar esforços humanos, não, jamais. Nem para preencher defeitos humanos, não pense nisso. Mas sim para fazer sentir a sua presença entre os homens, na escolha de propósitos corretos e a realização deles para uma realização plena e satisfatória. O israelita não era nada em si mesmo, nada contra a tirania do faraó no Egito, nada contra os carros perseguidores pelo Mar Vermelho. E agora, de repente, ele é capaz de cantar como se fosse uma porção e um fator da onipotência. O Senhor é a minha canção. Dele vem a alegria real e permanente. Tal alegria que se torna o homem em seu melhor estado. O mundo tem seus grandes cantores, compositores, poetas, e aquilo que o mundo considera canções que não podem jamais ser esquecidas. Canções de amor, canções de bebida, canções de guerra. Todo esse grande número além do qual escapam até mesmo a uma classificação. Seria de fato uma tolice do cristão, em sua pressa, desprezar todas as produções artísticas, pois muitas coisas que são produzidas aí fora são bonitas e têm um poder inquestionável e não surpreendente de atingir o coração em geral. Mas afinal, o Senhor deve ser nossa canção. Ele, em seus atributos, suas ações e a história de seu trato com os filhos dos homens deve ser o tema de nosso louvor. A grande coisa para fazer cada um de nós feliz deve ser que nossas mentes sejam mantidas em perfeita paz, porque estão firmes nele. Todas as outras alegrias que desfrutamos, por mais doces que sejam no início, elas podem se tornar amargas, como as águas de Mara, talvez muito amargas até no final. Nem era Jeová menos o cântico de todo verdadeiro israelita aqui, porque ele foi mostrado agindo de maneira tão severa e intransigente. O povo teve que louvar a Deus por uma misericórdia real, presente e avassaladora. Se eles tivessem que cantar de destruição, isso era uma necessidade, a não ser escapada. Eles não poderiam escapar disso. É verdade que não há nenhuma palavra de piedade durante toda essa canção para o exército destruído do faraó, simplesmente porque não era o lugar para tal expressão.
A coisa a ser expressada aqui e abordada aqui é o louvor a Jeová, por causa da grandeza e da completude da ação divina. Ele se tornou minha salvação. Somos gratos àqueles que nos sustentam, nos instruem, nos fornecem confortos, prazeres, mas há um vínculo peculiar com aquele que nos salva, em qualquer hora de perigo. O próprio Deus não pode deixar de olhar com interesse peculiar para aqueles a quem Ele libertou. E os libertos devem olhar para Ele com uma devoção também incomparável. Se é muito para criar os homens e provê-los em sua existência natural, é mais ainda para salvá-los da morte e dar-lhes a vida eterna em Cristo. E assim Deus, Ele deve olhar de uma maneira especial para aqueles que creem e estão sendo salvos. Quanto aos que são salvos, se estiverem verdadeiramente em processo de salvação, a gratidão faz parte de sua vida. Disso esteja perfeitamente certo, nenhuma salvação está acontecendo se a gratidão por ela não estiver no coração e algum tipo de louvor nos lábios e na vida diária. Ele é o meu Deus e eu glorificarei, o Deus de meu Pai e eu exaltarei. Deus do meu Pai, aqui está a resposta, mais ou menos apreciativa, a todas as declarações em que Jeová fala de si mesmo, como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O verdadeiro louvor a Deus abrange o grande passado histórico, sim, e também o passado que não é histórico, um passado não menos real, não menos contributivo para o presente. Embora não haja nenhum registro dele tal como podemos ler, Jeová foi libertador para Israel, naquele dia junto ao Mar Vermelho, por causa do que ele havia sido para Abraão, Isaque e Jacó séculos antes. O que Deus é para cada um de nós hoje é possível por causa do que Ele foi para nossos pais há muito tempo atrás. Então nós devemos descobrir como as bênçãos presentes estão enraizadas no passado. Este não será apenas um estudo interessante, mas aumentará a nossa gratidão e a fixará com mais segurança nas regiões do nosso entendimento. Quais são as lições que nós podemos aprender aqui, tirar aqui desse cântico? Não espere pela música final. Aos cristãos, cante na passagem do mar. Poesia e música é expressão natural de louvor. Alguns podem cantar sua própria música. Outros devem adotar o louvor fornecido aos seus lábios. Mas para todos, a poesia e a música. Um doce salmo de uma vida pura e santa. Para aqueles que não são cristãos, para cantar a canção dos salvos. Nós devemos ser salvos. Então, nenhum lábio desafinado poderia cantar essa música ou juntar-se àquela música ali. Do 15, do 1 ao 21, nós vemos também esse louvor como uma expressão de gratidão. Um dos primeiros cânticos da Bíblia, o primeiro cântico judaico, quase podemos chamá-lo de raiz principal, de onde brota o caule principal de todos os salmos judaicos. A arte da poesia, os instrumentos musicais foram sem dúvida trazidos do Egito, provavelmente. A terra da escravidão ainda era a terra da ciência, e tais despojos tornaram-se ainda mais valiosos pela consagração. Toda a riqueza do mundo está à disposição dos filhos de Deus. Por quê? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. O problema que eles têm que resolver é como usá-la sem abusar dela. Volte-se para a música em si e veja quais lições esse louvor de Moisés tem para lhe ensinar. 3 estrofes, do verso 1 ao 5, do 6 ao 10, do 11 ao 18. Cada um começa com uma atribuição de louvor a Jeová e cada um termina com uma referência ao tratamento de Jeová aos seus inimigos. Veja comigo. Do 1 ao 5. Versículo 1 ao 5, presente gratidão. Na emoção do grande livramento, as palavras quase não expressam louvor. O nome do entregador é repetido 4 vezes em 8 linhas. No entanto, nenhuma vez é uma vã repetição. Toda a diferença do mundo entre usar o nome de Deus para disfarçar um coração vazio ou usá-lo para expressar os sentimentos
de um coração cheio da presença de Deus. Aqui, nesse louvor de Moisés, da plenitude do coração fala a boca, meus queridos. Deus ama tal louvor. É o louvor de um coração que não pode deixar de louvar. Alguns tentam louvar porque pensam que Deus espera isso deles. Seus corações são como poços secos. Enche o coração primeiro e todos esses esforços artificiais serão desnecessários. O coração cheio é um poço que brota. Como encher? Deixando o pensamento das grandes misericórdias de Deus penetrar nas profundezas do coração. Misericórdias passadas, causa da gratidão presente. Versículos 6 ao 10. Isso é o que provocou o louvor. Tudo real, tudo genuíno. Moisés não está enviando sua canção para um Deus possível, mas para alguém em quem ele acredita totalmente como um governante vivo, presente e poderoso. Então observe comigo, se tiver aquele caderninho, anote aí tudo isso que é bem importante. A realidade do inimigo, sem dúvida sobre a tirania no Egito, campos de tijolos, flagelos, deixaram marcas na memória. Não há dúvida quanto ao perigo tardio. Verso 9. Os perseguidores exasperados, determinados a recuperar a sua presa. A garganta está quase me deixando na mão aqui. Mas nós vamos conseguir finalizar esse episódio. Vamos lá. A realidade da libertação, onde estavam os perseguidores agora. Os destroços à vista marcavam o local onde havia fundado para sempre. A realidade, sem dúvida a existência de Deus, sem dúvida quanto à sua bondade diante de provas tão palpáveis. Nós também, se apenas nos dermos conta disso, nós fomos verdadeiramente libertos de perigos tão reais que se nós cremos em Deus apenas pela metade, lhe oferecemos apenas um louvor improvisado, não é porque ele fez menos por nós, é porque pensamos menos no significado das suas misericórdias. Os versículos 11 ao 18, as misericórdias do passado e a promessa de triunfos futuros. Moisés estava confiante sobre o futuro, porque ele não tinha dúvidas sobre o passado, ele estava preparado para ir de força em força, porque ele poderia começar de uma posição forte. Você que acompanhou comigo viu tudo que ele experimentou da parte de Deus. Do que Deus fez, nós podemos inferir corretamente o que ele vai fazer. Se ele abriu caminho para o seu povo através do mar, ele também abrirá caminho para eles através dos mares, de mares ainda mais tempestuosos e perigosos. A primeira libertação é uma promessa e profecia de todas as libertações futuras. Assim, o cântico de Moisés, forte na confiança presente, firmemente baseado nas misericórdias passadas, encontra o seu resultado numa boa esperança, inspirando os homens no caminho do progresso. Se quisermos cantar a canção como ela deve ser cantada, devemos aprender de memória a louvar verdadeiramente, e o verdadeiro louvor logo avivará as nossas esperanças. Então, o canto do Cordeiro, o canto que expressa especialmente a plena satisfação de todas as nossas esperanças, só pode ser cantado por aqueles que cantaram primeiro este outro canto, a canção que ainda alimenta a esperança ao mesmo tempo que expressa gratidão. Que fantástico, né? Então, quais são as resoluções desse louvor? Então, vamos lá. Eles prepararam, para a gente finalizar, anota aí. Eles prepararão uma habitação para Deus. É obra do povo de Deus em todas as épocas preparar uma morada para Ele, onde seu caráter seja conhecido, sua voz ouvida e seu amor e temor derramados. 2. Para exaltar a fama de Deus. Ele era o Deus de seus pais e esse era um chamado para torná-lo conhecido. Ele havia dado uma revelação mais completa de si mesmo do que essa grande misericórdia continha. Havia propósitos e promessas em todo aquele registro que ultrapassavam essa misericórdia. Nosso louvor deve sempre acrescentar: estes são apenas parte de seus caminhos, e exaltar a Deus como refúgio e ajuda do mundo. Então é isso. Muito legal a gente ver capítulo por capítulo assim, todos os acontecimentos
A gente está seguindo uma cronologia bíblica aqui bem legal. Então eu te espero no próximo episódio, onde nós vamos continuar meditando nesse capítulo 15. Ainda tem bastante coisa legal para a gente ver sobre esse cântico de Moisés. Beleza? Deus te abençoe. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Um abraço.